Fala galera, tudo bom com vocês? Caraca, velho, passou uns 3 anos, mas eu finalmente consegui voltar a fazer vídeo em um canal no YouTube. Faz muito tempo, muita coisa mudou, mas agora estamos aí, né? Mais vivido da vida, vamos dizer assim. E para esse primeiro vídeo, eu queria fazer um vídeo de comparação que eu vou chamar esse quadro basicamente de Batalha Imperial. Eu ia falar batalha de animes, só que eu não pretendo fazer só comparação de animes. Eu gostaria também de fazer comparação de animações, que também, ao meu ver, seria muito útil. E para esse primeiro vídeo, eu queria pegar dois filmes de anime que tiveram uma rivalidade muito grande há um tempinho atrás, que foi Your Name e Koe no Katachi, que são filmes de anime de duração próximas, e tinha várias discussões na época de quem é melhor. Tem várias pessoas que achavam Your Name, várias pessoas acharam Koe no Katachi, e eu queria fazer esse vídeo analisando o ponto forte e o ponto fraco de cada obra para poder dizer precisamente qual o melhor entre as duas. Caso você não saiba rigorosamente nada sobre essas duas obras, Your Name é praticamente a história de um garoto e uma garota que trocaram de corpos. Só que também envolvia uma questão de tipo viagem temporal, porque, vamos supor, o garoto é de 2023 e a garota é de 2019, entendeu? Então quando eles trocavam de corpos, ela acordava em 2023 e ele acordava em 2019. Só que eles não sabiam disso. E também envolve um meteorito que cai na cidade dela. É uma história de romance que é bonita até. É uma história bonita. E tem Koe no Katachi, que é a história de um garoto que praticava bullying e uma garota surda. Sim, eu vou repetir, caso você não acredite. É sobre um garoto que praticava bullying e uma garota surda. E depois ele começou a sofrer bullying. Então basicamente conta a história dele, que ele quis se suicidar, que ele quis fazer muita coisa errada, que ele não achava que merecia viver. E no final da história mostra esse processo de redenção dele, como ele conseguiu o perdão dela e como ele conseguiu se perdoar. E o primeiro critério que eu vou utilizar para fazer o parâmetro, para saber qual é o melhor, vai ser a animação. E nesse quesito, cara, não tem como não votar em Your Name, porque o Makoto Shinkai é simplesmente absurdo com os traços e com a animação das obras dele. É só você pegar como exemplo 5 centímetros por segundo, Jardim das Palavras, o próprio Your Name, são animações que, no meu ponto de vista, são acima da média. E quando você tem Koe no Katachi, que tem animação de Kyoto Animation, que na minha visão, eu acho sim, tipo um top 10 estúdios do Japão, ele tá lá. Mas nesse quesito não tem como competir com Your Name. Aquela cena do meteorito caindo é uma cena que eu acho particularmente muito interessante. E dizem até que essa cena condiz com o que aconteceria na realidade se o meteorito caísse. Aqueles efeitos todo lá. E particularmente o ponto-chave, um dos principais pontos de Your Name é a animação. Ela ajuda pra cacete. E Koe no Katachi não é tão dependente da animação assim. Então, nesse quesito, Your Name leva com tranquilidade. O segundo critério que eu vou usar para determinar vai ser sobre os personagens de cada obra. De um lado temos Your Name, que tem Taki-kan, e tem Mitsuha, ou Mitsuha, eu não lembro da pronúncia correta do nome dela. E do outro lado temos Ishida e Nishimiya. E, cara, o Taki e a garota, como é a história? Eles são bons personagens, só que eles são personagens de uma história de romance, é uma história até mais clichê, mais sentimental. Você puxa por Koe no Katachi e tem uma profundidade infinitamente maior. Ó, você procura o Ishida, que é o personagem principal. Ele praticava bullying, depois ele teve uma jornada de redenção, ele teve uma jornada de querer se matar, ele teve uma jornada dele ficar juntando dinheiro pra mãe pra depois se matar. Ele não se perdoava, entendeu? Então, os personagens em si de Koe no Katachi, eles possuem uma profundidade muito maior. A própria Nishimiya é uma garota surda. Se você percebe, você acompanha o quanto isso incomoda ela, porque ela se sente inferior às pessoas, tanto que ela até pensa em se suicidar de acordo com isso, porque ela começa a se achar um peso na vida das pessoas. E o Name é uma história muito bonita, mas não tem como você comparar os personagens. O Taki e a Mitsuha, eles são personagens bons, só que os personagens de Koe no Katachi são muito acima da média em questão de desenvolvimento. Funciona muito melhor, entendeu? Então, neste quesito,
Koe no Katachi ganha. É uma obra muito mais profunda e isso vai ajudar. Fora que os personagens secundários também têm um papel importante. Tem uma que significa vitimismo, outro inveja e assim vai. Agora eu irei falar sobre os pontos fortes, tanto de Yunemi quanto de Koe no Katachi. E Yunemi, o que eu destacaria como ponto forte? A animação é acima da média. Eu acho que a interação entre os dois personagens, entre o Taki-kan e a garota, é uma relação boa até. Basicamente eu também acho bacana a cena do meteorito, aqueles efeitos que inclui da animação, eu acho muito bonito. O plot twist é um plot twist que eu acho bom. Não é talvez o ideal, mas é um plot twist bom. E a parte final, por quê? Porque Yunemi, ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, que talvez seja o ponto principal que as pessoas utilizem para comparar com Koe no Katachi. O final de Yunemi é um final que ele faz, talvez, você querer chorar de felicidade. Por quê? Porque depois que acontece o fatídico acontecimento e ele consegue ajudar a salvar as pessoas, ele se esquece dela e ela se esquece dele. Depois, quando os dois se encontram, eles vão correr, eles se reconhecem. É uma cena muito bonita e é uma cena que faz, pelo que eu percebi, muitas pessoas quererem chorar de felicidade. Quando você puxa para Koe no Katachi, nesse sentido, é diferente, porque Koe no Katachi é uma obra pesada, entendeu? Então, no final, você não acha difícil você querer chorar de felicidade, entendeu? Você chora mais pela tristeza e depois você vê ele feliz. Então, eu acredito que o grande trunfo de Yunemi seja justamente o final dele, entendeu? Porque esse final dele, juntamente com a animação, com o desenvolvimento bom dos personagens, facilita muito, entendeu? A você gostar da obra. E sobre Koe no Katachi, cara, Koe no Katachi é uma história absurda. É uma história espetacular, porque é uma história que envolve muitos sentimentos humanos, envolve crise emocional, envolve depressão, envolve suicídio, envolve inveja, envolve tantas questões, sabe? É uma história que é muito pesada, porque você vê esse drama do Ishida como muito real. Você vê o real arrependimento dele. E mesmo você vendo que ele fez uma coisa tão cruel quanto foi praticar bullying com uma pessoa surda, você vê o desenvolvimento dele e você torce para as coisas dar certo para ele. E naquela cena que ele consegue salvar a Nishimiya quando ela queria se suicidar e ele cai, nossa! E a cena que a mãe, ela praticamente se ajoelha para a mãe do Nishimiya, para a mãe do Ishida e agradece. Então, e a cena que ele finalmente se perdoa pelo que ele fez. Cara, Koe no Katachi tem muitos pontos fortes. É uma história acima da média, é uma história espetacular. Que, basicamente, algumas pessoas vão se identificar com ele, mesmo sem ter feito o bullying com uma garota surda, vão se identificar e perceber que também merece perdão pelos seus erros, quando a pessoa está de fato arrependida. Koe no Katachi é uma obra simplesmente espetacular em questão de tudo que é e de tudo que representa. É basicamente, cara, como se Yunemi tivesse a composição de querer te fazer chorar de felicidade e Koe no Katachi de tristeza. E tem uma coisa que é até uma referência que não tem nada a ver com o assunto, que se trata também de Monstros S.A. Porque em Monstros S.A., quando os monstros eles vão assustar as crianças, falam que quando a garota ou o garoto chora de felicidade, é 10 vezes mais potente que o de tristeza. E de fato é verdade. Um sentimento de uma pessoa que quer chorar de felicidade se torna muito mais marcante também, entendeu? Então, eu acredito que são duas obras que têm comparações diferentes até na questão do choro. Um vai querer chorar de tristeza e o outro de felicidade. E as duas obras são muito marcantes por causa disso também. Então agora eu vou falar sobre os pontos fracos, que na minha visão são de Yunemi e de Koe no Katachi. Eu vou começar por Yunemi, que no meu ponto de vista, pelo que eu me lembre agora, são 3 que eu me lembre. O primeiro, como é que eles não percebem que são de anos diferentes? Por exemplo, ele de 2023 e ela de 2019. Não podia, sei lá, olhar no celular a data? Não sei, né? Poderia ter olhado, né? Tá, eu sei que ele é de Tóquio e ela é de uma cidade do interior, mas mesmo assim, pô, entendeu? Tem que perceber isso. Aí você tem que dar uma passadãozinha de pano no roteiro, né? A segunda questão, que não tem o que fazer, ali de fato é conveniência. Por que a família dela pode fazer essa mudança de troca de corpos? Porque é uma coisa que vem da família dela. E basicamente você tem que passar pano pra isso, porque não tem um motivo plausível. Não vai ter, cara.
E o terceiro é a parte final. Faltou pra mim esse fanservicezinho, sabe? De mostrar os dois juntos, tendo filho, se casando, namorando, alguma coisa assim. Por quê? Porque o Makoto Shinkai é um cara que não gosta de fazer isso. Em 5 centímetros por segundo, em Jardim das Palavras, ele não gosta, ele não é muito de fazer esse final feliz, entendeu? Então agora que ele fez uma história, que eles de fato se encontram, por que não mostrar esse fanservicezinho, cara? Mostra eles se casando, alguma coisa assim. Se quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso até fazer um vídeo separado. E se tratando de Koe no Katachi, pra mim o ponto fraco que tem, curiosamente, é justamente ele ser um filme. Por que eu falo isso? Porque ele possui 2 horas e 5 minutos, então é um tempo muito grande para um filme. Só que precisavam ser contadas mais coisas que tem no mangá, entendeu? Então, no meu ponto de vista, ao invés dele ser um filme de 2 horas e 5, ele poderia ser uma série com 8 episódios. Que cada episódio tem por volta de 22 minutos, poderiam dar 2 horas e 40 e conseguiria adaptar as coisas com mais calma e até com um peso maior, podendo se aprofundar mais em algumas questões, até no tempo da escola dele, o tempo que aconteceu as coisas com mais calma, entendeu? Então eu acredito que, embora seja um filme excelente, e mesmo sendo um filme que talvez extraia 80% da capacidade de Koe no Katachi, era melhor se fosse uma série. Mas é um filme excelente mesmo assim. Não fizeram tão feio, entendeu? Não estragaram, porém poderia ter sido ainda melhor se fosse uma série. Então, o meu veredito, entre Your Name e Koe no Katachi, na minha visão, a melhor obra, o melhor filme de anime, continua sendo Koe no Katachi, entendeu? Embora eu goste muito de Your Name, de fato, é um dos meus filmes de anime favoritos, juntamente com Koe no Katachi, só que, no meu ponto de vista, Your Name tem uma história mais simples, que, embora seja uma história mais simples, é uma história que tem mais erros de conveniências que Koe no Katachi, que é uma história muito mais aprofundada, entendeu? Então, 80% de Koe no Katachi é suficiente para ganhar de 100% de Your Name na minha visão, entendeu? Porém, é uma opinião minha. Eu particularmente gosto muito de Your Name, cara, muito. Porém, Koe no Katachi é uma ou duas prateleiras acima, cara. É um absurdo o quanto que é uma obra reflexiva, o quanto é uma obra que te faz pensar, o quanto é uma obra que te faz se auto-analisar sobre algumas coisas, entendeu? A você ter mais empatia com outra pessoa. Your Name é uma obra que fez muito sucesso e, de fato, mereceu. Porém, no meu ponto de vista, não é melhor do que Koe no Katachi. Mas Your Name é uma obra que particularmente eu gosto pra cacete. E é uma obra que eu já vi umas 3 vezes, pra vocês terem uma ideia. 3 ou 4 vezes. Então, amo, porém não ganha de Koe no Katachi. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like. Comenta sobre qual análise de comparação você quer que eu faça, seja de animes ou seja de animações também, que eu pretendo fazer. Se você puder compartilhar esse vídeo para poder, com pessoas que gostam de alguma das duas obras ou que nunca tenham visto, para poder crescer o canal, como eu comecei o canal do zero, praticamente vai demorar pra caramba para crescer de novo. Então, eu gostaria do feedback de vocês sobre esse vídeo. Então, eu fico por aqui, agradeço a todos que ficaram até o final e valeu, falou!